Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ótimo. Bom, esse é o último webinar de 2025, né? Então, nós trouxemos, um associado da Brapsa, né, a Class Solution, né? O Rodrigo vai trazer aí algumas informações, contribuir aí com relação Microsoft 365. Então, Rodrigo, e mais, né, pessoal? Sinta-se à vontade, tá? Em estar participando, fazendo perguntas, pode levantar a mão, tem o chat, né? E que o Rodrigo está à disposição de vocês para estar respondendo, tá bom? Rodrigo, você tem a palavra. Perfeito, Edmundo, muito obrigado pela apresentação, obrigado pela recepção também, Juliana. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar um ótimo dia a todos. Muito provavelmente vocês ainda não me conhecem. Meu nome é Rodrigo Moraes, eu sou um dos especialistas de produto da Class Solutions, empresa parceira Brapsa, aqui em todo esse arcabouço de inovação, transformação digital e programas de parceria, tá bom? Hoje eu queria trazer para vocês a sessão Copilot, uma IA além da produtividade, tá? Através dessa sessão nós vamos apresentar para vocês em um método imersivo como é que vocês vão poder primeiro conhecer da forma correta as soluções do segmento inteligências artificiais generativas, como vocês vão entender o posicionamento do Copilot dentro de toda essa experiência e, por fim, como vocês poderão utilizar essa solução para produzir mais investindo menos tempo. Bom, falando especificamente, né, sobre eu, tá? Eu sou um especialista de produtos aqui da Class Solutions, eu tenho pelo menos 21 anos de experiência em tecnologia, sendo que desses 21 anos de experiência em tecnologia, 17 são aplicados a tecnologias Microsoft, e dos 17 anos, pelo menos 13 são aplicados em processos de transformação digital e inovação, tá? Já atuei em empresas dando treinamentos para 3 ou 4 pessoas e também já atuei ali em grandes cenários, apoiando empresas com 153 mil colaboradores. Tudo bem? Eu gostaria de deixar para vocês aqui no chat algumas dicas para que nós tenhamos a melhor experiência possível durante a nossa apresentação, tá? Eu costumo dizer que eu não aplico treinamentos, né? Na verdade, eu promovo grandes discussões e bate-papos, onde eu consigo contribuir com o meu conhecimento técnico e vivência, mas para que essa experiência seja perfeita, eu preciso também do apoio de vocês. Ou seja, as suas dúvidas são essenciais para que o nosso programa tenha o maior sucesso possível, tá? E lembrando, não existe dúvida boba e também não existe dúvida pequena. Toda dúvida é importante, e às vezes eu até, por uma vergonha, esqueci não, né? Eu deixei de perguntar, mas o meu colega ele pode me ajudar também respondendo ou perguntando ali no meu lugar. Então lembre-se, além de você solucionar todas as suas dúvidas, você pode também apoiar os seus colegas de equipe. Tudo bem? Vamos lá. Falando sobre o programa, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de inteligências artificiais generativas. Vamos depois fazer uma imersão no Copilot, mostrando o que é o Copilot, qual que é a sua proposta de solução de problemas e quais são as possibilidades dentro daquilo que você já contratou, ou então dentro da camada gratuita de uso, tá? Então, o Copilot é uma excelente alternativa frente ao GPT. Eu vou mostrar para vocês e depois eu vou mergulhar com vocês ali em um cenário de demonstrações, tá? E por último, nós vamos seguir aí com a definição de próximos passos e também a pesquisa que o Edmundo ele vai trazer aqui para nós, tudo bem? Então, pessoal, só para eu ter certeza de que todos estão conseguindo me acompanhar bem, eu queria pedir para vocês uma gentileza. No canto superior direito da sua tela, nós temos um ícone com o nome Reagir, tá? Utilizem esse ícone para me mandar um emoji, manda para mim a joinha, o coração, a curtida, entre outros, só para eu ter certeza de que todos estamos na mesma página. Perfeito, tá? E por último, mas não menos importante, tá? Observe que todos os microfones eles estão abertos. Se por um acaso você quiser fazer alguma pergunta, basta utilizar o recurso de levantar a mão, tá? Eu estou observando aqui as telas juntamente com a apresentação e ao identificar que mãos foram levantadas, eu simplesmente vou finalizar aquela linha de raciocínio que eu estarei apresentando no oportuno momento e logo em seguida eu libero a palavra para vocês, tá?
Então, lembre-se, pessoal, para que esse nosso evento seja ali uma experiência diferenciada, é fundamental que vocês tragam para nós as suas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de inteligências artificiais generativas, tá? Os computadores, eles ficaram cada vez mais inteligentes. E para nós, isso é bom. Por quê? Um dos grandes desafios da maioria das organizações é otimizar a produtividade. Em outras palavras, fazer com que vocês consigam produzir mais investindo menos tempo, tá? E as soluções do segmento inteligências artificiais generativas, elas chegam para otimizar a nossa produtividade. Eu, particularmente, não acredito no mito que eu vejo, internet afora, dizendo que o computador vai substituir o homem. Eu, particularmente, já passei por alguns cenários. Já vivenciei o cenário lá do incrível bug do milênio, era novo, mas vivenciei, né? Estou aqui. Vivenciei o cenário onde os formulários substituiriam os humanos, isso não aconteceu. O cenário onde as ferramentas de análise de dados, os populares BIs, substituiriam os humanos, isso não aconteceu. E agora estão dizendo que uma tal de uma inteligência artificial generativa tem um potencial de substituir vocês. E eu, particularmente, não acredito nisso, tá? E por que eu não acredito nesse conceito? Hoje, inteligências artificiais são incríveis. Elas aceleram a sua linha de raciocínio, elas otimizam o seu trabalho, mas elas têm duas características que fazem com que nós, humanos, sejamos indispensáveis. Inteligências artificiais, elas são amorais, ou seja, elas não fazem julgamento de valor, e as inteligências artificiais, elas não conseguem desenvolver empatia, ou seja, elas não conseguem simular um comportamento natural humano, tá? Elas simplesmente estão aqui para otimizar o nosso trabalho. Então, nós devemos utilizar a IA para acelerar o meu trabalho. Rodrigo, me traga exemplos. Posso construir documentos numa velocidade muito mais rápida, posso fazer análises mais precisas de dados, posso construir apresentações, posso promover fóruns de discussões, eu posso trabalhar em processos do meu dia a dia, desde a elaboração de uma simples ata a um processo complexo que envolve cálculos, análise de dados robustas. Então, lembre-se, pessoal, soluções do segmento inteligências artificiais generativas e principalmente o Copilot dentro desta cesta de produtos não estão aqui para nos substituir. Elas estão aqui para fazer com que possamos produzir mais investindo menos tempo. Tudo bem? Dentro desse cenário de possibilidades, eu queria apresentar para vocês o Copilot para o Microsoft 365. O Copilot para o Microsoft 365 é uma solução do segmento inteligências artificiais generativas que você consegue chamar de sua dentro aqui da sua organização, tá? E por que você pode chamar o Copilot de sua? Diferente de outras soluções de mercado, o Copilot ele vai trabalhar de forma harmônica com o Microsoft 365, a ferramenta que você tem aqui à disposição para construir os seus processos do dia a dia. Então, o Copilot ele consegue trabalhar de forma harmônica no Word, no Excel, no PowerPoint, no Outlook, nas reuniões e todas as outras ferramentas do ecossistema Microsoft 365, tá? E qual que é o grande diferencial do Copilot versus outras soluções do segmento inteligências artificiais generativas? Todas as soluções de IA do mundo, na mesma velocidade que elas te entregam uma resposta, elas aprendem com os seus dados. E para os nossos dados corporativos, isso é muito prejudicial, tá? Então, se hoje você já utiliza ChatGPT, Google Gemini, Claude, Perplexity, DeepSeek, Pareto, Grok, Manus, Agent Free, dentre outras soluções, pense ou repense a possibilidade de transicionar para o Copilot o quanto antes. Por quê? Os seus dados, eles estão sendo a moeda de troca para todas essas soluções. E a Microsoft é a única solução de IA do mundo que abriu mão de aprender com seus dados para te entregar um modelo 100% confiável. Porque, afinal, não gostaríamos de ver o seu planejamento estratégico batendo na porta de um concorrente e esse concorrente fazendo um uso comercial dos seus dados e levando vantagem sobre você no mercado, tá? Então, eu entendo que muito mais importante do que utilizar IA no seu trabalho e potencializar ali as suas tarefas é utilizar a solução correta para entregar o melhor resultado, tudo bem?
O Copilot, ele tem diferentes formas de uso, tá? No total, nós temos 19 diferentes formas de licenciamento do Copilot, mas ele pode começar na camada gratuita. Se você tiver o licenciamento M365, tá? O licenciamento do Word, Excel, PowerPoint, entre outras ferramentas, você já consegue iniciar aqui a sua imersão no que nós chamamos de Copilot Chat. Tá? O Copilot Chat ele tem duas versões. A versão gratuita, que significa uma consulta da porta da organização para fora, conhecido também como Copilot Web, e temos também a versão de trabalho, que é a versão que exige ali um licenciamento diferenciado, e daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco mais. Mas o Copilot Trabalho, além de consultar informações da porta da organização para fora, ele consegue também trabalhar de forma harmônica com todos os conteúdos gerados no seu ambiente. Se você já utiliza uma nuvem Microsoft 365, a versão Trabalho do Copilot pode te ajudar lendo seus e-mails, analisando seus documentos, suas conversas, reuniões, contatos e todos os conteúdos gerados internamente, tá? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho sobre os planos de licenciamento. Temos também o Copilot aplicado às ferramentas do Microsoft 365. Então, eu consigo injetar recursos do segmento inteligências artificiais dentro de um documento, tá? Então, quão fácil seria a sua vida se você pudesse construir documentos, contratos, atas, minutas, entre outros modelos, numa velocidade relativamente simples, indicando para o Copilot o que você deseja que ele faça, e aí ele vai analisar a sua intenção e depois vai transformar isso numa tarefa. Tá? Então, eu entendo que esse tipo de atividade otimiza muito ali a nossa produtividade, ele acaba sendo muito bem-vindo. Tá? Temos também a possibilidade de utilizar o que nós chamamos de agentes. Aí você pode se perguntar, Rodrigo, mas o que é um agente? Um agente, ele nada mais é do que um modelo especial de Copilot com o objetivo de resolver uma dor específica, tá? E por que os agentes eles são tão importantes? O Copilot Chat, ou o Copilot Trabalho, ele é parte ali do princípio de que cada consulta que você fizer, consultas executadas através do que nós chamamos de prompt, e eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Cada consulta faz com que o Copilot ele confronte 500 bilhões de possibilidades, que é o que nós temos lá no algoritmo lá do Copilot, chamado também de LLM, tá? Eu vou tentar utilizar poucos termos técnicos justamente para melhorar a compreensão de vocês, tá? Mas LLM significa Large Language Model, que é o modelo de raciocínio de altas capacidades. Em tese, o que nós chamamos de IA é basicamente o LLM, tá? Quando eu faço uma consulta ali na figura do meu prompt, o Copilot, ele vai lá para a sua fonte de conhecimento, ele busca as 500 bilhões de possibilidades e cruza todas essas informações, tá? Para encontrar a melhor resposta possível. Só que qual que é o grande problema desse cenário, tá? O Copilot ele tem um conhecimento tão robusto que muitas vezes nós subutilizamos esse conhecimento. Ou seja, eu tenho o hábito de perguntar para o Copilot como se eu estivesse falando com uma pessoa. E isso, para a IA, não é ruim, mas também não é o melhor modelo possível, tá? E qual que é o grande problema? Nós temos o hábito de subentender, acreditar que o Copilot ou as outras ferramentas de IA já sabem do que nós estamos falando. E com isso, o Copilot muitas vezes não entende o seu contexto, você espera ali uma resposta na perspectiva de um advogado ou jurista, mas ele te entrega a resposta na perspectiva de um especialista em marketing. Aí você vai olhar e vai falar, opa, essa resposta está errada. Então, tecnicamente, a solução de IA alucinou, tá? E o que é a alucinação por IA? Que é um termo que muito provavelmente vocês já devem ter ouvido outras pessoas falarem, mas às vezes as pessoas não explicam ali a fundo, tá? A alucinação por IA é uma resposta frente a uma consulta realizada na IA. Então, quando eu faço uma pergunta, eu espero ali a resposta aderente ao meu cenário. Porém, por não ter entendido o meu contexto, às vezes a IA, no modelo de cruzar esses 500 bilhões de algoritmos, desviou um pouco o foco daquilo que você esperava, porque faltou contexto, tá? E aí ela começou a te entregar uma resposta diferente daquilo que você esperava. Muitas vezes parece que a IA está mentindo, que ela está inventando, ou que ela simplesmente não entendeu o teu cenário, tá? E todo esse contexto é o que nós chamamos de alucinação por IA. Então, para que vocês possam combater a alucinação por IA, lembrem dessa frase, tá? O segredo, ele não está na solução de IA,
Não tem como dizer que o ChatGPT é melhor do que Copilot, Copilot é melhor do que Google Gemini, entre outros. Ainda não existe a melhor solução de IA do mundo. Estamos em um mercado muito recente, é um mercado que a cada 3 meses dobra a sua capacidade de conhecimento, tá? Então, todas as soluções de IA têm os seus pontos positivos e negativos. Mas o que eu gostaria de enfatizar com vocês é, hoje o Copilot é a solução mais segura do mundo. Copilot é a única solução do mundo compatível com LGPD, GDPR, GBPA, IPA, entre muitos outros órgãos regulamentadores de dados, tá bom? Então, voltando aqui à nossa explicação dos agentes. Copilot Web e Copilot Trabalho, eles confrontam 500 bilhões de possibilidades para te entregar a melhor resposta. Já os agentes, eles trabalham de um jeito específico. Eu vou construir um agente sempre que eu tiver uma dor específica que possa ser reutilizada muitas vezes. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que parte da interação com a IA consiste em você oferecer para ela um modelo de treinamento, tá? Mas, uma vez que eu oferecer esse modelo de treinamento, eu posso reutilizá-lo. E aí eu construo um agente justamente para absorver essa persona e, a partir daí, eu não precisar passar muito contexto na minha interação. Com um agente, eu já consigo começar dizendo o que eu quero de forma específica. E na versão gratuita, você também pode começar construindo agentes. Tudo bem? E nós temos também um dashboard que você consegue acompanhar aqui todo o processo de adoção e medição, mas isso vai ficar ali para um segundo encontro. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Como funciona o diálogo conversacional entre você e a solução de IA? Tá? O diálogo conversacional nada mais é do que a habilidade de você fazer solicitações e o Copilot te entregar respostas. Estas solicitações é o que nós chamamos de prompt. Tá? Fazer uma pergunta para o Copilot é um prompt? Sim. Fazer uma interação com o Copilot pedindo para o Copilot o ponto de vista dele sobre um determinado cenário é um prompt? Também. Dizer bom dia, boa tarde ou boa noite é um prompt? Da mesma forma, tá? Quando nós estamos trabalhando aqui com os prompts, temos o hábito de conversar com a IA como se nós estivéssemos falando com uma pessoa, tá? E isso acaba sendo ruim, tá? Lembrem-se, o seu bom dia, boa tarde ou boa noite não vai fazer com que a experiência do Copilot seja melhor. Pelo contrário, se você cometer o excesso de preciosismo ali em termos polidos, como Copilot por gentileza, Copilot obrigado, Copilot você é incrível, isso pode acabar atrapalhando a resposta da IA, porque eu carreguei tanto esses termos que eu acabei esquecendo ali o meu objetivo principal. E lembrem-se, pessoal, vamos deixar para Steven Spielberg e os contos Disney, entre outros, tá? Essa história de que a máquina vai substituir o homem, tá? Então sejam imperativos. Copilot crie, Copilot faça, Copilot me entregue desta maneira, tá? E aí eu vou trazer para vocês algumas dicas também. Mas lembrem-se, o fato do Copilot te entregar ou não uma resposta, não vai fazer com que futuramente a IA se volte contra você e fale, poxa, o Rodrigo, ele não foi uma pessoa amigável comigo e agora eu também não vou entregar respostas para ele, tá? Pelo contrário, vamos deixar lá para Skynet, tempo do Exterminador do Futuro, essa mística, tá? Sejam imperativos com a IA, que ela vai te entregar a melhor resposta. Tudo bem? Se eu tivesse começando hoje a interação com o Copilot, eu faria da seguinte maneira, tá? Observem que eu estou aqui em uma guia anônima, deixa eu até abrir ela novamente. Eu estou aqui em uma guia anônima e eu vou ingressar através do endereço copilot.microsoft.com. Se vocês não souberem por onde começar aqui no Copilot, iniciem por esse endereço, porque aqui está o grande segredo da ferramenta. Ao iniciar no Copilot, observem que no canto inferior esquerdo da sua tela vai aparecer esse pequeno avatar. Se aparecer esse avatar, é um indício de que você não está conectado. Então, você deve clicar no avatar, depois clicar no botão entrar. Sempre utilizem contas Microsoft, tá? Não utilizem contas Apple, contas Google ou até mesmo as suas contas pessoais, como hotmail.com ou outlook.com. Sempre utilizem as contas corporativas da sua organização para se autenticar aqui nesse portal. Caso contrário, a Microsoft não vai conseguir proteger os seus dados. Tudo bem? Ao ingressar aqui na opção Microsoft, você vai inserir o seu e-mail, a sua senha e, caso você tenha esse recurso, o seu múltiplo fator de autenticação. Aquela contrassenha que você recebe diretamente lá no seu e-mail,
ou diretamente no seu aplicativo Teams. Depois que você finalizar o seu processo de autenticação, basta você ingressar aqui sempre na opção trabalho, nunca na opção pessoal, tá? Porque a opção pessoal é o Copilot para a sua vida fora do trabalho, tá? Para as suas atividades pessoais ou qualquer outro recurso que não seja corporativo, tá? Então, observem que eu vou vir aqui na opção trabalho e com isso eu serei direcionado para o Copilot. Como eu consigo entender aqui se, primeiro, eu estou conectado da forma correta e eu já posso produzir em segurança? Canto inferior esquerdo, você vai visualizar aqui o nome, o seu nome, né? E clicando sobre ele, vai aparecer o nome da sua organização e algumas outras informações, como e-mail, foto, entre outros detalhes, tá? Então, se você visualizar o seu nome aqui, você está conectado na versão corporativa, tá? Rodrigo, como eu tenho certeza de que a Microsoft não aprende com os meus dados, ela consegue proteger o meu ambiente. Se você tiver um licenciamento M365, tá? O licenciamento de nuvem, no canto superior direito vai aparecer essa insígnia de proteção de dados empresariais. E aqui, basicamente, nós temos a carta pública da Microsoft dizendo: nós não aprendemos com seus dados. Isso pode ser reforçado aqui pela compatibilidade em alguns órgãos regulamentadores de dados, como o GDPR, que é como se fosse a LGPD aplicada à União Europeia, tá? LGPD, ISO 27001, dentre outros protocolos. Então, aqui nós temos a carta pública, tá? E aí, eu faço a seguinte provocação para vocês. Será que a sua solução de IA também oferece esse nível de segurança? Eu, por ser um especialista, Microsoft, ser um especialista em produtividade, comunicação e colaboração, eu te dou essa certeza. Todas as outras soluções de IA do mundo não entregam esse nível de segurança que nós entregamos para vocês. Então, talvez o Copilot não seja a melhor solução no sentido de produtividade, mas sim é a mais segura, tá? E vocês vão perceber essa diferença na hora que vocês começarem a interagir e lá nas outras soluções e perceberem que informações estratégicas do seu negócio estão aparecendo em consultas Google e em consultas de outros canais, porque afinal os seus dados eles viraram o ouro da corrida moderna, tá? Então nós devemos evitar ao máximo esse tipo de exposição em relação aos nossos dados. Tudo bem? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, é só utilizar o recurso de levantar a mão. Caso você não tenha dúvidas, manda para mim um emoji novamente, só para eu ter certeza de que todos estão comigo. Manda joinha, aplausos, curtida, o rosto surpreso. Perfeito, pessoal. Vamos lá. Então, uma vez que eu já estou autenticado no Copilot, antes mesmo de iniciar a interação, nós precisamos tirar a diferença que faz com que muitas vezes vocês acreditem que o ChatGPT é melhor do que o Copilot, tá? ChatGPT e Copilot partilham do mesmo núcleo de processamento. Inclusive, nós estamos também na versão mais atualizada, chamada GPT 5.2. Tá? Então, não tem nada que você faça lá do lado do ChatGPT da OpenAI que você não consiga fazer aqui do nosso lado. Tá? E por que eu comparo tanto aqui com o ChatGPT? Hoje o ChatGPT tem 53% dos usuários de IA do mundo hoje. Tá? Então, eu entendo que é muito mais fácil comparar com o ChatGPT do que com outras soluções, uma vez que esta solução ela é muito popular dentre muitos de vocês, tá bom? Então, como eu faço para tirar essa diferença? Já que a Microsoft não aprende com os meus dados, eu preciso dizer para a Microsoft quem eu sou e qual que é a minha perspectiva sobre a análise dos dados. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, canto superior direito da tela, vou clicar nesses 3 pontinhos, depois vou vir no menu Settings. Se tiver em português, estará escrito Configurações. Depois do menu Settings, você vai vir aqui na lateral esquerda, na opção Personalização, e vai abrir o menu Instruções Personalizadas. Dentro daqui de Instruções Personalizadas, basta você inserir um mini currículo seu, dizendo quem você é, como você gosta de obter respostas e qual que é a sua perspectiva de análise dos dados. Então, observem que eu coloquei aqui alguns detalhes. Por exemplo, preciso que você, ao receber interações, sempre analise os dados na perspectiva de um especialista em produtividade e comunicação e colaboração pautado em tecnologias Microsoft. Aí ele vai olhar para você e vai falar, que interessante. Então, eu vou começar a te entregar respostas nessa perspectiva. Qual que é o grande erro da maioria? Vocês começam pela interação diretamente lá no chat, já fazendo suas perguntas na ânsia de obter a melhor resposta. Só que primeiro eu preciso calibrar o Copilot para que ele possa me apoiar em alto nível. Observem que fazendo esse tipo de ajuste, aí sim o Copilot vai começar a te entregar
a melhor resposta possível. E você pode também usar o próprio Copilot para escrever essa pequena biografia sua, tá? Eu não vejo nenhum problema, pelo contrário, isso vai te ajudar muito, tá bom? Então, essa é a primeira grande dica que eu queria trazer para vocês. Uma vez que eu fiz aqui a configuração inicial, eu estou pronto para iniciar aqui na ferramenta, tá? E, basicamente, vocês agora vão interagir com o Copilot enviando as suas solicitações, tá? Quase sempre nós temos a ânsia de pedir para o Copilot aquilo que eu quero com foco no objetivo final. Como, por exemplo, Copilot, cria para mim um resumo. Aí ele vai olhar e vai falar, pô, mas resumo para quê? Resumo de quem? Resumo do quê? Resumo como? E resumo de qual forma, tá? Se ele não tiver essas respostas, ele vai te entregar qualquer coisa. Porque soluções de IA, elas são proativas e são muito solícitas. Então, ela sempre vai tentar te ajudar da melhor maneira. Só que, às vezes, por não perguntar da forma correta, ele vai começar a entregar coisas que eu não espero. Isso, para nós, é um ponto de risco, tá bom? Então, pensando nesse tipo de cenário, tá? Eu até resgatei um conteúdo de um grande amigo meu, né, o Danilo Nogueira, que é, inclusive, um dos profissionais mais valiosos de Copilot do Brasil, tá? Eu tive o prazer, né, de trabalhar com ele. O Danilo Nogueira, ele criou uma técnica chamada QPOC. Ou seja, essa técnica consiste em 4 termos que você vai inserir no seu prompt para torná-lo específico e mensurável. Então, se eu estivesse começando hoje a interagir com soluções de IA, eu diria para o Copilot, primeiro, o que eu quero de forma objetiva. Aqui, nesse caso, ele está pedindo para gerar 3 perguntas. Depois, o Danilo, ele indica para que você quer essas perguntas, né? Então, observem que ele colocou aqui que essas 3 perguntas seriam feitas em uma reunião com o cliente discutindo uma fase de um determinado projeto. Ou seja, primeiro conte a história dos seus dados para depois fazer a sua pergunta final. Caso contrário, o Copilot vai te entregar respostas mínimas, tá? Em seguida, você vai dizer para o Copilot onde estão as informações que ele deve considerar. Aqui, como um cenário de consulta interna, e provavelmente o Danilo tinha o licenciamento de produtividade, ele pediu para o Copilot olhar para e-mails e reuniões de um período específico. A análise temporal é muito bem-vinda dentro das nossas soluções, tá? Então, diga que você quer o dado a partir de março de 2024. Porque para o Copilot, o dado de hoje ele é tão verdadeiro quanto o dado do ano passado. Se você não for intencional na sua consulta, ele ora vai te entregar o dado atual, ora vai entregar o dado histórico, ora os dois, ou simplesmente não entregar nenhum. Isso para nós é muito ruim, porque queremos sempre a melhor versão dos fatos. E por último, você vai dizer para o Copilot como você espera que ele processe a sua solicitação e te entregue uma resposta. Aqui, ele pediu para fazer de uma maneira criativa e envolvente, mas poderíamos usar personas técnicas, como, por exemplo, analise esses dados na perspectiva de um advogado ou jurista especializado em direito civil. Analise esses dados na perspectiva de um especialista em recrutamento e seleção, com ênfase na contratação de C-levels, tá? Então, quanto mais detalhes você fornecer, melhor será a qualidade ali da resposta da IA, tudo bem? Então, ó, eu vou tirar aqui um print e vou colocar para vocês aqui no chat, justamente para que vocês possam guardar aqui essa dica. Mas todas essas informações serão enviadas ao final do nosso treinamento, tá bom? Então, eu poderia começar com essa técnica apresentada pelo Danilo, tá? Mas nós temos também algumas outras técnicas. Poxa, Rodrigo, eu já não sou mais um usuário iniciante em IA. Eu já tenho um certo conhecimento. Tem alguma técnica que eu posso utilizar para potencializar ainda mais o uso da IA? A resposta é sim, tá? Por padrão, quando você fizer interações com o Copilot ele vai mostrar para você esse botão no canto superior direito, contexto automático. O que o Copilot ele quer dizer aqui com essa informação, tá? O Copilot ele está dizendo que, independente da maneira no qual você perguntar, ele vai decidir se ele vai utilizar o raciocínio simplificado para te entregar respostas rápidas ou o raciocínio mais profundo para te entregar respostas robustas. Então, quanto mais detalhes você passar na sua interação, maior é a probabilidade de você dele assumir a persona do pensamento mais profundo, que vai te entregar respostas robustas. A todo momento, o Copilot ele vai lutar para te entregar a menor resposta possível, tá? Porque a Microsoft ela não te cobra ali pelas respostas, diferente de outras soluções. Mas na medida que ela entender que você precisa de um maior aprofundamento, aí ela vai te entregar um modelo muito mais completo. Ou seja,
não acreditem que a melhor resposta do Copilot ela vai vir na primeira pergunta. Interpretem o Copilot como um diálogo natural de conversa, onde primeiro você conta a história dos seus dados, depois você passa outras informações essenciais e, por último, você faz a sua pergunta principal, tá? Então, não acreditem que vocês receberão a melhor resposta possível na primeira interação. Lembrem-se, o que nós precisamos é promover um diálogo de continuidade e não simplesmente fazer um quiz dizendo Copilot crie, Copilot faça ou Copilot simplesmente me entregue. Tudo bem? Se eu fosse um usuário já com conhecimento intermediário no Copilot, eu pensaria de uma forma diferente, tá? Nós sabemos que o Copilot é a solução de todas as respostas, então, geralmente, consultamos ali o Copilot com o objetivo de obter uma resposta para cada cenário. Mas e se eu dissesse para vocês que o Copilot ele também é capaz de te apoiar fazendo perguntas? Ou seja, nada mais justo do que utilizar a solução que detém todo o conhecimento da internet para te ajudar a perguntar da forma correta, tá? Então, pensando nessa perspectiva, eu criei uma técnica que eu costumo chamar de mestre dos prompts, tá? O que é o mestre dos prompts? Nada mais é do que uma habilidade de você treinar o Copilot, fazendo com que o Copilot saia da figura do respondente, né, da figura ali do pesquisador, e assuma a cadeira do gerador de perguntas, ou seja, gerador de prompts. Então, esta técnica que eu vou colocar para vocês aqui no chat, inclusive lá no final nós temos um bônus, tá? Então, não nos deixem ao final aqui da minha apresentação. O Edmundo vai trazer uma informação bem legal para nós, tá? Através dessa técnica, eu posso simplesmente pegar esse prompt que eu coloquei para vocês aqui no chat e aplicar diretamente lá no chat do Copilot, tá? Então, deixa eu explicar aqui de um jeito bem simples. Eu começo dizendo que o Copilot deve assumir a persona de um especialista na criação de prompts. Aí ele vai olhar e vai falar, pô, legal, cara, então quer dizer que eu não devo te entregar respostas, eu devo te ajudar a perguntar? Perfeito, vou assumir essa persona. E as personas são muito bem-vindas, tá? Então, sempre adotem uma persona na hora de fazer a pergunta. Poxa, eu sou um especialista em marketing, mas eu quero tirar uma dúvida no âmbito jurídico. Copilot, assuma a persona de um especialista jurídico, com ênfase na gestão de contratos e me ajude a... E aí você vai dizer ali o que você quer de forma específica. Oferecer a persona é o primeiro grande golaço que vocês vão fazer nessa jornada, tá bom? E depois, eu estou dizendo que o objetivo do Copilot é me ajudar a criar o melhor prompt possível, independente do cenário, tá? E aí, ele vai se esforçar ao máximo para te entregar um prompt. Temos aqui alguns outros detalhes. Eu não vou ler o texto todo para vocês, porque eu já coloquei aqui no chat. Mas observem que no meio daqui do prompt, eu estou trabalhando com alguns caracteres reservados pela IA, tá? Então, toda vez que dentro do seu prompt você utilizar um par de abre-chaves e fecha-chaves, tá? Devidamente posicionado ali, né? Com abre e fecha contextos no meio do conteúdo, o Copilot ele vai entender que você está trabalhando com parâmetros, tá? E os parâmetros moldam o comportamento da sua resposta e otimizam o modelo de raciocínio. Então, como é que vai funcionar? Tudo que estiver fora daqui das chaves será considerado como objetivo de busca, ou seja, o que você quer que o Copilot faça ali no final. E tudo que estiver dentro das chaves será considerado como um parâmetro que vai auxiliar essa busca, que é basicamente como você quer que o Copilot pense ou processe. E observem que aqui eu coloquei um parâmetro para dizer como ele vai construir o prompt, um segundo parâmetro para dizer que para cada prompt construído, ele deve analisar o prompt e trazer 3 pontos de melhoria. E por último, eu coloco aqui 3 perguntas que o Copilot poderia fazer ou responder para otimizar ali o prompt como um todo. Então, seguindo aqui esse exemplo, o que nós vamos fazer? Vou voltar lá no chat, eu vou colar o texto exatamente como eu mandei para vocês aqui no chat, eu não vou adicionar ou retirar nenhuma informação e eu vou enviar para o Copilot. Com isso, eu estou treinando o meu chat. Então, eu estou moldando aqui o comportamento do Copilot, e aí o Copilot ele vai entender que agora ele está pronto para me ajudar a construir ali o melhor prompt possível, tá? E agora eu vou adicionar a pergunta-chave, que normalmente eu faria ali para IA. Por exemplo, preciso do seu apoio para construir um plano de negócio para a implementação de um departamento de direito socioambiental na empresa Class Solutions.
Então, esta pergunta que eu estou adicionando aqui no Mestre dos Prompts é o que normalmente vocês já fariam ali num chat convencional, tá? E aí, ao enviar essa pergunta, o que o Copilot vai fazer? Ele vai analisar a minha intenção e depois ele vai me ajudar a construir um prompt para o objetivo que você indicou. Só que qual que é a grande diferença? No auge aqui do meu conhecimento e vivência, eu construí um prompt de 3 linhas, com pouca especificidade, não mensurável, poucos detalhes técnicos, com foco naquilo que eu quero como objetivo final. O Copilot absorveu o meu prompt e agora ele construiu para mim um prompt de 7 linhas para explicar a mesma coisa, só que com muito mais detalhes. Ó. Ele está dizendo que eu devo assumir a persona de um consultor especializado em planejamento estratégico. Em nenhum momento eu falei sobre planejamento estratégico, mas ele entendeu que esse contexto está ligado ao que eu busco. Inclusive, ele disse que deveria ser mencionada a experiência em ESG. Poxa, eu particularmente não domino ESG, eu não sei do que se trata, mas o Copilot, por ter o conhecimento do todo da internet, ele falou, poxa, ó, direito socioambiental e ESG são termos similares, então traga os dois aqui para o contexto. E depois, ele, de uma forma específica, indicou, o seu objetivo e aí ele começou a desenvolver ali a linha de raciocínio. Não contente em otimizar o prompt, o Copilot ele trouxe aqui para nós 3 diferentes pontos para você otimizar o teu prompt. Por exemplo, inclua um benchmark com práticas de empresas líderes em ESG no Brasil, ou adicione uma análise de risco e estratégia de mitigação relacionadas à implementação. Tá? E também ele trouxe aqui 3 perguntas que você poderia fazer ao Copilot ou responder para o Copilot para que ele otimize a sua interação. Então, vamos imaginar que esse cenário aqui ó, do benchmark, ele faz todo sentido, tá? Em um cenário normal, muitos de vocês fariam o seguinte, Copilot, eu preciso que você considere o item A, cujas informações são, e aí você inseriria todos os dados. Porém, pessoal, nós podemos ser imperativos com a IA. Uma vez que eu já treinei esse modelo e ela sabe de uma forma específica o que eu quero, eu simplesmente vou colar o item A e vou enviar aqui para o Copilot. O Copilot ele vai processar as informações e vai trazer agora um prompt mais robusto. O prompt de 7 linhas agora ficou com 8 linhas. Rodrigo, eu só posso inserir as recomendações? Na verdade, não. Você pode colocar o texto que você preferir. Por exemplo, adicione ao contexto a construção de uma matriz RACI. Deixa eu só corrigir aqui. Vou utilizar e aí, na hora que eu enviar esse prompt, mais uma vez o Copilot vai absorver a minha intenção e agora ele adicionou aqui ó, o contexto da matriz RACI. Então, você pode trabalhar no modelo de experimentação otimizando o seu prompt ao máximo. Quando você estiver satisfeito com o resultado final, basta copiar este prompt. Você vai abrir um novo chat no canto superior direito da tela. E lembrando, como a Microsoft não armazena os seus dados, ao clicar no novo chat, ele vai esquecer tudo que foi conversado nos diálogos anteriores e vai focar aqui como se fosse o dia 1 novamente, tá bom? Rodrigo, como é que eu faço para resgatar um chat antigo? No menu da lateral esquerda, você vai descer a barra de rolagem e você tem aqui todo o teu histórico de interações, tá? Então, observem que eu peguei o prompt gerado pelo Copilot, agora eu posso simplesmente enviar. Se eu precisar de uma resposta mais robusta, ao invés de deixar a IA definir, eu posso utilizar a opção do pensamento mais profundo ou já posso experimentar o GPT 5.2, que inclusive foi lançado na semana passada pela OpenAI, tá? Então a Microsoft ela anda lado a lado com o ChatGPT, ou seja, eu arrisco dizer que não tem nada que você faça lá, que você não conseguiu fazer aqui da mesma forma ou é melhor, tá? E principalmente com uma maior segurança. Então, vou clicar agora no botão enviar e pronto. Ó. O Copilot, por ter o nível de especificidade necessário, ele entendeu aqui a minha intenção e agora ele vai começar a fazer algumas consultas amplas e pronto. Agora ele vai me entregar ali um relatório completo, dizendo como é que eu implementaria um departamento de direito socioambiental aqui na minha empresa. Tá? Então ele trouxe aqui ó, visão e objetivo com uma série de detalhes. Ele montou aqui um plano de 12 a 24 meses. Tá? Depois trouxe a justificativa e foi adicionando os diferentes detalhes. Tá bom? Então, pessoal,
Esse é o nível de instrução que você deveria utilizar para interagir com a IA da melhor maneira possível. Se por um acaso você não for específico nesse ponto, aí você vai receber respostas minimalistas, que vai fazer com que você fique comparando. Poxa, ó, no ChatGPT eu tive uma resposta melhor, mas o grande preço de tudo isso são os seus dados. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: quanto será que vale o seu planejamento estratégico? Ou quanto será que vale os seus dados corporativos como um todo, tá? Eu entendo que vale muito, e nós não podemos confiar a uma solução ali de mercado que não nos entrega segurança, tá bom? Rodrigo, como você tem certeza de que o Copilot não está mentindo ou inventando? Sempre que o Copilot te entregar uma resposta pautada em fatos, ele vai trazer para você aqui um índice indicando onde foi que ele encontrou essas informações. E no final da sua consulta, na seção fontes, ele vai trazer aqui, ó, todas as fontes utilizadas ou levadas em consideração para te entregar essa resposta. E aí você pode pedir para o Copilot considerar ou priorizar uma fonte ou excluir uma determinada fonte, que pode ser um blog, uma informação de baixa relevância. Tudo bem? Pessoal, até aqui todos conseguiram entender, conseguiram compreender como funciona aqui o mestre dos prompts, tá? Se por um acaso vocês tiverem alguma dúvida, pode utilizar o recurso de levantar a mão para que possamos liberar ali o seu microfone, tá? Mas, caso contrário, só mandar aquele emoji. Percebi que vocês já estão aqui na dinâmica, né? Bem ajustada, e com isso nós podemos seguir. Bem? Vamos lá. Marcos, percebi que você levantou a mão, pois não? Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Muito boa a sua apresentação e bem esclarecedora. Nesse processo de utilização do Copilot, é possível interagir com arquivos em diversas formatações, PDF, TXT, XLS ou outras terminações, principalmente PDF, que ele depende de um OCR. Vamos lá, Marcos. Sua pergunta foi fantástica, inclusive munida de muitos detalhes técnicos, tá? Então, vou até exemplificar aqui para todos para trazê-los para o mesmo nível de conhecimento que você possui, tá? Respondendo de uma forma bastante simples, Marcos. Sua pergunta foi brilhante, por sinal. Sim, você consegue utilizar arquivos com ou sem suporte a OCR. E aí, pessoal, para o conhecimento de todos, OCR é uma tecnologia, vamos traduzir, né? Vamos falar do jeito simples. É o reconhecimento óptico de caracteres. Ou seja, quando você está trabalhando com um PDF, se você conseguir selecionar letra a letra do seu PDF, é um indício de que ele possui suporte ao OCR. Então, soluções de pesquisa ou soluções de IA conseguirão identificar isso perfeitamente, tá? Mas se você fizer ali a consulta e por um acaso se você tentar selecionar, né, o conteúdo e ele selecionar uma área específica, é um indício de que ele não oferece suporte. Felizmente, o Copilot ele vai te entregar aqui a possibilidade de você trabalhar tanto com arquivos com suporte ao OCR, quanto também os arquivos sem o devido suporte ao OCR. Qual que é o grande ponto em questão, tá? Hoje, o modelo GPT, ele entrega para você essa compatibilidade. Então, por mais que o teu arquivo não ofereça suporte ao OCR, como uma imagem, você consegue facilmente transformar aqui o Copilot de modo que ele consiga adaptar esse processo e te entregar o suporte, tá? E na prática, Marcos, eu vou fazer uma demonstração aqui para mostrar para você que realmente você consegue ali, sem grandes problemas, utilizar o Copilot para interagir com os seus documentos, tá? Vamos imaginar que eu participei de uma reunião e eu tenho o arquivo dessa reunião disponível, tá? Não sei se você já utiliza o Teams como sua ferramenta oficial de comunicação, tá? Mas vamos partir da premissa de que você participou de uma reunião e agora temos o grande desafio de desenvolver a nossa ata, né? Preciso mandar ali um memorando ou notificações para todos os outros participantes, tá? Com o Copilot, como é que você pode fazer, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, canto superior esquerdo da tela, você vai clicar no botão iniciar um novo chat. Depois, preciso até ver se eu tenho aqui um arquivo de transcrição e vamos fazer esse teste juntos por sinal, tá? Depois, você vai abrir aqui o seu Teams. Ó, observem que eu estou aqui no Teams. Deixa eu ver se eu tenho alguma reunião
foi gravada. Ó, essa reunião, eu acredito que ela foi gravada. Vou acessar aqui a minha reunião e, felizmente, ó, eu tenho o arquivo de transcrição. Então, lembrem-se, pessoal, no início da reunião, peçam autorização para o seu cliente interno ou externo e sempre optem por fazer a gravação ou a transcrição da reunião, exceto em cenários de conteúdo sensível, tá? Mas como boa parte ali do nosso trabalho é de comum acordo que todos tenham acesso, eu não vejo problemas a gravação, exceto cenários específicos, tá? Então, aqui na reunião, no convite da reunião, eu vou vir em recapitulação, tá? Dentro de recapitulação, eu vou abrir o menu transcrição e aqui no canto esquerdo, eu vou clicar na opção baixar e eu vou baixar toda a transcrição da reunião, ou seja, tudo que foi dito, quem foi que diz e cada um dos detalhes, tá? Com esse arquivo em mãos, agora eu posso voltar aqui no Copilot e eu vou utilizar também um outro prompt para responder aqui o Marcos, tá? Nós temos um prompt que eu também construí, tá? Que é um prompt responsável pela construção de atas, tá? Então, do mesmo jeito que eu construí o mestre dos prompts para te entregar respostas para qualquer cenário, eu construí também um prompt que vai te apoiar na construção de uma ata já específica. Aqui no Brasil temos o hábito de chamar as atas, chamar, né, o modelo de consolidação de dados como atas, mas atas elas seguem padrões de mercado, padrões chamados de frameworks. Então, observem que eu começo dizendo que eu participei de uma reunião e eu tenho a transcrição disponível em arquivo. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, Marcos e equipe, vocês vão poder fazer mesmo no licenciamento gratuito, tá? E depois eu digo que eu quero criar uma ata com base nessas informações. E a ata deve seguir um modelo estruturado que eu vou escolher dentre os formatos abaixo. Aqui no Brasil, nós costumamos chamar atas simplesmente a consolidação de dados simplesmente de atas, mas o modelo que nós chamamos de atas no Brasil, ele é reconhecido mundialmente como Robert Rules of Order, tá? Mas eu posso usar outros padrões de mercados, como o padrão Lencioni, a estrutura ágil, 5Ps, entre outros. Então, de uma forma bastante simples, o que vocês vão fazer, tá, para construir a ata é pegar esse prompt que eu coloquei no chat também e vão enviar aqui para o Copilot sem oferecer nenhuma informação, tá? Você vai só inserir o prompt para poder treinar o teu chat. O Copilot vai receber essas informações e ele vai falar: ok, estou pronto para te ajudar a construir a ata. Agora eu preciso de algumas informações. Ó, me manda o arquivo da ata e depois seleciona aqui qual que é o modelo. Aí eu vou dizer para ele o seguinte, ó, use o modelo 5Ps, segue anexo arquivo, e aí eu vou clicar aqui no botão mais, justamente para apresentar o conteúdo. E aí, Marcos, do mesmo jeito que eu estou subindo o arquivo docx, você pode subir outros arquivos, desde arquivos de texto, arquivos Excel ou qualquer outro tipo de formato, tá? Só o Excel, ele exige um pouco mais de detalhes, porque a estrutura do Excel ela é complexa. Então, o fato de você subir o Excel não quer dizer que o Copilot vai te entregar a melhor resposta, tá? No Excel tem alguns detalhes que renderia, inclusive, um outro treinamento completo. Mas perguntas básicas ele responde, perguntas mais complexas você teria que utilizar dentro do próprio Excel para obter a melhor experiência, tá bom? Ó, estou dizendo para ele utilizar o modelo 5Ps, indiquei aqui que segue anexo arquivo, e eu vou pedir para ele o seguinte, ó, use um tom formal com comentários gerados por IA, tá? Então, na medida que eu passar aqui todas essas informações, você pode ver que ele fez aqui um modelo de estruturação bem legal, tá? Na medida que eu enviar todas as informações, agora o Copilot vai ler o arquivo de transcrição, vai seguir as minhas orientações e pronto. Agora eu tenho aqui a minha ata disponível. E ele utilizou a estrutura dos 5Ps. Colocou o cabeçalho da reunião, como a data, o organizador, quem foram os participantes, tá? E aí depois ele trouxe aqui, ó, primeiro P, o propósito da reunião. E aí trouxe o objetivo com uma série de detalhes com os comentários gerados por IA. Segundo P, o produto, quais foram os entregáveis, tá? O terceiro P, quem são as pessoas envolvidas aqui no processo e qual foi o papel de cada uma delas, tá? O quarto P, o processo indicado ali, ou quais foram as decisões tomadas como um todo, tá? E por último, quais são os riscos e armadilhas, e já juntamente com a definição de próximos passos, tá? E por último, os comentários aqui gerados por IA.
Não contente com esse modelo, eu posso incrementar. Poxa, legal, ele me explicou tudo o que aconteceu na reunião, mas faltou um plano de ação, tá? Então, eu vou pedir para ele fazer o seguinte, ó. Agora, construa uma tabela no padrão GANTT com a definição de próximos passos. Aqui eu estou pedindo para ele criar uma tabela simples, tá? Mas você pode dizer para o Copilot criar uma tabela com as seguintes colunas. E aí você vai especificando o que você quer em cada coluna, tá? Ao enviar essas informações, aí eu estou pedindo para ele criar uma tabela no padrão Gantt, tá? E Gantt também é um modelo disseminado mercado afora, tá? Ele vai construir a tabela da definição de próximos passos com estas informações. Aí, ó, vamos lá. Perfeito, Rodrigo, tá aqui a tabela, ó. E aí ele começou a construir. Fase e atividade, né? Dizendo qual que é a tarefa, quando ela começa e quando ela termina e qual que é o período de duração. Se eu puxar aqui para o lado, ele vai trazer o responsável, se essa tarefa tem uma dependência de outra, e também qual que é o marco dela, né? Se é uma tarefa confirmada ou não, tá? Então, observem que ele trouxe aqui para mim a tabela completa. Porém, agora eu tenho informações desconexas. De um lado eu tenho a ata da reunião, do outro eu tenho a tabela. E eu preciso simplificar esse processo. Então, eu vou pedir para o Copilot o seguinte. Agora, eu preciso que você me apoie construindo um e-mail onde o objetivo será informar os participantes desta reunião sobre a ata da reunião, juntamente com a tabela Gantt. E no final, informe que eu estou à disposição para contribuir no que for necessário. Tá? Então, vamos corrigir aqui o Gantt. E pronto, ó, milagrosamente, em uma fração ali de poucos minutos, sendo interrompido aqui pelas explicações, é claro, tá? O Copilot leu toda a transcrição da minha reunião, gerou uma ata, construiu uma tabela ali com a definição de próximos passos e já me entregou um modelo de e-mail que eu simplesmente copio aqui, colo lá no meu Outlook e levo para os participantes. Então, ele construiu aqui o e-mail, ó, assunto, encaminhamento da ata, cronograma de ação, reunião de governança de dispositivos IA. Ele começou, prezados, conforme alinhamos em nossa reunião realizada no dia 10 de dezembro, ele já assumiu com base nos dados que estão ali na própria ata, né? Segue a ata, colocou aqui a ata no padrão 5P, entregou os Ps, né? Ali do meu cenário, entregou o Gantt e lá no final colocou, estou à disposição para contribuir no que for necessário. Tá? Então, observem, pessoal, que o uso da IA ele serve para potencializar o nosso trabalho. Tá? O grande desafio é fazer com que vocês consigam produzir mais investindo menos tempo. Tá? Então, agora o nosso grande desafio como um todo é conectar esse tipo de cenário no meu trabalho do dia a dia. Às vezes, conectar isso no meu dia a dia é otimizar a construção de um e-mail, é trabalhar ali numa análise e leitura de um documento numa velocidade mais rápida, construir uma apresentação em alto nível e tocar ali algumas outras atividades, tá? Então lembrem-se, pessoal, o Copilot ele não está aqui para substituir vocês, ele está aqui para apoiar vocês de modo que você consiga produzir mais investindo menos tempo, tudo bem? Marcos, sei que a minha resposta foi um pouquinho longa, mas era isso que você esperava? Tem algum outro detalhe que você quer trazer aqui para todos? Não, perfeito. Era exatamente isso, de construir, de utilizar outras ferramentas que não só texto, né? Porque a gente, no dia a dia, a gente recebe diversas informações, contratos, arquivos em PDF, arquivos em diversas fontes, e realmente é muito interessante poder uni-los todos num único objetivo aí de reduzir o processo aí de análise e solução dos problemas. Muito bom. Fantástico, Marcos. Obrigado pela sua interação, tá? Pessoal, por mais que as letrinhas estejam pequenas aqui, nós vamos mandar para vocês essa apresentação, tá? E aqui eu tenho um slide onde eu enfatizo tudo que você já pode começar a construir na camada gratuita do Copilot, ou seja, sem ter o licenciamento ali que custa em torno de 21 a 30 dólares, tá? E o que você pode também fazer tendo ali o licenciamento diferenciado.
Nós, da Class Solutions, somos um especialista Microsoft, nós temos algumas competências, inclusive aqui atrás, né, nesse painel, nós temos aqui a foto de algumas das empresas, né, que nós apoiamos ali ao longo dos nossos 21 anos de existência, tá? Então, nós estamos aqui à disposição para contribuir, tá? E aí, como é que vocês vão trilhar essa jornada, tá? E nós, da Class Solutions, podemos acelerar. Primeiro passo é vocês desenvolverem consciência nos seus colaboradores, entenderem que soluções do segmento de inteligências artificiais existem, estão aqui para fazer com que vocês consigam produzir em alto nível. Em seguida, vocês vão obter a compreensão, ou seja, poxa, essa tal dessa IA ela é fantástica, mas ela é fantástica para o mundo ou é fantástica para os meus processos de negócio? Então, se vocês não conseguirem conectar a IA dentro do seu trabalho, aí eu entendo que nós não teremos uma verdadeira transformação. Então, estamos aqui para isso. Depois, nós vamos apoiar vocês no processo de capacitação. Estruturas como as que eu trouxe aqui, o QPOC, o Mestre dos Prompts, os prompts avançados, que eu vou mandar para vocês no formato de e-book, depois que vocês preencherem ali a nossa pesquisa, tá? E, por último, o processo de adoção, ou seja, o momento onde vocês absorvem esta ferramenta e, a partir daí, vocês passam a produzir mais investindo menos tempo, tá? Então, um recado aos gestores. O Copilot ou soluções de IA, num primeiro momento, elas parecem ser caras, porque o preço realmente assusta. Poxa, eu estou falando ali na largada de 21 a 30 dólares por usuário. Só que qual que é o grande X da questão? Eu tenho que investir esses 21 a 30 dólares em uma mão para recuperar tempo de produtividade dos usuários. Porque com o Copilot eles vão produzir mais investindo menos tempo. Então esse vai ser o grande diferencial. Justamente, se você precisar de um plano técnico ou um plano de negócio ali detalhado para fazer essa transição, nós da Class Solutions estamos à disposição para contribuir, tá? Compartilhei os meus contatos lá do LinkedIn, mas vocês podem também preencher a nossa pesquisa e colocar ali o seu e-mail, e com isso eu consigo entrar em contato com todos vocês. Tudo bem? Então, pessoal, como nós estamos aqui próximos, né, do nosso horário limite, tá? Eu queria encerrar a nossa apresentação pontualmente no horário combinado. Nossa apresentação iria até às 10, mas lembrando, tá? A nossa parceria com a Abraps, ela só está começando. Sempre que eu for convidado, eu vou trazer aqui novidades. Tem muita coisa para falar. Eu tenho aqui um treinamento de pelo menos 9 horas de conteúdo, tá? Que eu costumo aplicar ali para empresas. E eu futuramente posso ofertar esse treinamento para vocês no modelo comercial, para treinar todas as áreas do seu time. Treinar ali o potencial do uso do Copilot no RH, no financeiro, na diretoria, na comunicação, marketing, planejamento, operações, dentre muitas outras áreas, tá? Mas isso será possível através daqui desse nosso canal, tá? Entre a Abrapsa e todos vocês, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o Edmundo, justamente para ele fazer as nossas considerações finais e também compartilhar ali a pesquisa de satisfação, bem? Então, Edmundo, agora é com você. Lembrando, pessoal, o e-book ele vai ser enviado através da pesquisa, tá? Então, não esqueçam de colocar ali o seu e-mail corporativo, porque a minha solução, ela manda ali somente para e-mails corporativos, justamente para pessoas, para concorrentes, né, não receberem aí esse material, que é um grande diferencial Class Solutions, tá bom? Então, Edmundo, tá com você agora. Muito obrigado. Rodrigo, nós que agradecemos aí essa apresentação, esse conteúdo bastante importante para as organizações, tá bom? Pessoal, eu peço para vocês, por gentileza, nós vamos mandar uma pesquisa, né, de satisfação, gostaríamos que vocês respondessem, porque isso é importante, né? Não só para a Class, mas como para a Abrapsa, né, as percepções que vocês têm, tá bom? E, como eu falei, esse é o último webinar do ano. Então, vamos voltar agora só a partir da segunda quinzena de janeiro de 2026, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês. Boa semana. Um abraço. Obrigado, pessoal. Boas festas para todos. Tchau, tchau. Obrigado, Rodrigo. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.